Conseguiu aí ou não? Oi, Edson. Agora sim. Tudo bem, Datena? Bom Nosso dia. Edson. Bom dia, prazer falar contigo. Bom, a cidade de São Paulo saiu na frente com o uso de liberação de máscara, o estado inteiro foi atrás e agora para ambientes internos, né? Eu entrevistei o Nicoleles, que é um grande cientista aqui de São Paulo. Ele me disse assim, olha, ainda é prematuro por causa do lockdown na China, por causa da Coreia, por causa de alguns países da Europa em que se aumentou o contágio depois da liberação da máscara. Inclusive agora, nesse momento. Da escola não seria interessante ainda manter máscara para a molecada, Edson? Enfim, o que você tem de informação sobre os cientistas sobre isso? Olha, Datena, algumas das variantes da Covid-19, como a Delta e mesmo a Ômicron, que acabaram atingindo de uma maneira mais incisiva os países da Europa e também países asiáticos. No caso do Brasil, e particularmente aqui na cidade de São Paulo, felizmente, embora a gente tivesse um aumento de casos, de óbitos nesse período, mas o processo maciço de vacinação e de proteção que nós tivemos das pessoas foi muito importante. A cidade também, a população aqui da Atena, sempre acompanhou muito de perto, de forma muito rigorosa, precisa, as orientações da vigilância sanitária. Você se lembra quando o prefeito Bruno Covas fez o decreto de uso da necessidade do uso da máscara, da obrigatoriedade, a população aderiu completamente, né? Hoje, pelos índices que nós temos, para você ter uma ideia, 100% da população com mais de 12 anos, já com vacina as 2 doses, 70% da população da cidade com a terceira dose, as crianças, exatamente nessa faixa etária que o Lucas agora acabou de nos mostrar, 83% já com a primeira dose da vacina, e o quadro assistencial. Nós estamos hoje, para você ter uma ideia, com 15% dos leitos de UTI ocupados na cidade, você se lembra, já foi 94%, né? E os leitos de enfermaria, 7%. Então, portanto, a gente tem um nível de controle hoje da pandemia, são os índices mais baixos desde março de 2020. Então, isso nos dá a segurança para, nesses locais mesmo fechados, e as escolas, como muito bem colocou o professor na entrevista para o Lucas, as escolas estão muito bem preparadas, né? O distanciamento, o uso de álcool gel, é impressionante. Nós visitamos, né, as escolas, como as crianças têm dado essa demonstração. E um outro fator de segurança, no caso da escola especificamente, é que cada uma das escolas da cidade, da rede municipal, mas também da rede estadual e de particulares, tem o acompanhamento de uma unidade básica de saúde. Então, a gente sabe, Datena, se tiver algum número fora da curva em termos de casos, de novos casos, a gente imediatamente toma direcionamento, toma orientação para essa mudança. Mas hoje, desde hoje, você sabe, na cidade de São Paulo, excetuando-se aí o transporte público, como o ônibus, trem, metrô, táxi, e também as unidades de saúde onde circulam doentes, né, hospitais, unidades básicas de saúde, AMAs, UPAs, essas ainda são obrigatórios o uso em local fechado da máscara. Os demais, nós acompanhamos a decisão do Comitê Científico do Estado, anunciado ontem, inclusive, pelo governador em primeira mão no seu programa. O município acompanhou, porque, inclusive, os nossos números da pandemia, na média, são melhores do que o conjunto do Estado. Edson, é claro que tudo isso é acompanhado todo dia e exatamente pelo acompanhamento que você fez e o comitê em São Paulo também fez. É claro que isso pode mudar, né? Se acontecer o que acontece em países europeus, na China, na Coreia, acho que até o povo vai entender, apesar de ninguém aguentar mais usar máscara mesmo. Eu mesmo não aguento, mas eu uso e vou continuar usando. Porque eu tenho uma série de comorbidades, eu não vou arriscar. Eu vou continuar com distanciamento, máscara. Eu disse agora há pouco aqui, porque eu tenho muitas comorbidades e não posso me arriscar. Esse é o detalhe, não posso me arriscar.
Eu não posso me arriscar. Agora, se houver uma mudança no quadro, com essas variantes novas que estão surgindo, é claro que isso pode ser retroativo. Imediatamente, Datena. Aliás, nós fizemos isso ao longo da pandemia várias vezes, né? Quando você se lembra, quando em final de dezembro de 2020, onde final ali de novembro, né, o quadro se reduziu muito, mas logo aí nós abrandamos, né, funcionamento de comércio, aquela coisa toda, mas logo em seguida veio a P1 de Manaus. Aí você lembra que foi aquela segunda onda dramática no início de 2021, nós retrocedemos e voltamos a tomar medidas mais rígidas de controle sanitário e a população entendeu, né? Então, se acontecer, vamos torcer para que isso não aconteça, mas se acontecer qualquer revés em função do surgimento de uma variante, de um agravamento da situação sanitária, não há a menor sombra de dúvida que nós vamos ser imediatos na tomada de decisão para termos restrições para proteger as pessoas, porque exatamente essas restrições para proteger as pessoas. Eu estou lendo aqui que, na realidade, existe uma flexibilidade de que não é uma coisa assim, de cima para baixo e só, pronto, acabou. Estabelecimentos comerciais podem ter o direito de exigir uso de máscara. Acho que cada um decide o que quer. Eu duvido que restaurante, mercado, esses caras vão pedir uso de máscara quando está liberado, porque poderia causar confusão. Mas isso pode acontecer, os estabelecimentos têm direito de exigir o uso de máscara se quiserem? Olha, a regra, obviamente, agora, com o decreto do governador e do prefeito, dá exatamente a prerrogativa para o cidadão de que ele pode frequentar esses locais sem o uso de máscara. Esses decretos, eles permitem, sob o ponto de vista legal, essa situação, né? Então, o proprietário eventualmente pode sugerir ao frequentador a utilização de máscara, mas em função dos decretos estabelecidos pelo governador e pelo prefeito, a pessoa pode circular, obviamente, em um ambiente fechado hoje, sem ser obrigatório o uso da máscara. Olha, parece que o passaporte da vacina também precisa ser discutido, né? Como é que fica isso, que o povo está meio confuso. Outra coisa que eu não perguntei pro Dória, estádio de futebol, o cara vai precisar usar máscara? Eu não perguntei, eu não sei como é que São Paulo vai agir sobre isso também. Eu não perguntei no estado e não sei a capital. Mas o passaporte da vacina, às vezes, parece que até não vai ser máscara, acredito que não. Se caiu a máscara, para que ter passaporte de vacina, não é? E também estádio de futebol, se vai ter que usar máscara ou não, que eu não perguntei. Máscara, acredito que não. Se caiu a máscara, para que ter passaporte de vacina, não é? E também estádio de futebol, se vai ter que usar máscara ou não, que eu não perguntei. Passei batido dessa com o governador ontem. Por esse critério da Atena que nós estabelecemos, estádios de futebol e mesmo agora o Sambódromo, que deve ter o carnaval em 21 de abril, podem funcionar sem o uso da máscara. Nós estamos fazendo a discussão ainda do passaporte, porque o passaporte, a manutenção por enquanto do passaporte, sobretudo em grandes eventos, né? O Lollapalooza, o festival que vai acontecer agora, é obrigatório, eles inclusive se organizaram exatamente para que as pessoas que vão frequentar lá apresentem que estão vacinadas. A questão da vacina, da comprovação da vacina, ela ainda talvez seja importante, Datena, na medida que a gente possa alcançar um número maior também de imunização das crianças aí, com mais de 5 anos, eventualmente alcançar as últimas pessoas que eventualmente não tomaram a vacina, mas não há sombra de dúvida que, em função do quadro que a gente tem da pandemia, a discussão do passaporte também é algo que a gente vai ter que discutir com a vigilância sanitária, estudarmos com a vigilância sanitária do município e do estado. Por isso que eu perguntei das escolas, né? Porque qual o percentual de crianças que ainda não foi vacinado, o Edson, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que tem a metade da população do estado mais populoso do Brasil? Qual é o percentual de pais que não levaram crianças para vacinar? Olha, nós, adolescentes com mais de 12 anos,
100% já foram vacinados com 2 doses. As crianças entre 5 e 11 anos, falta ainda algo em torno de 17%. Isso é cerca de 220 mil crianças entre 5 e 11 anos, que nós estamos fazendo busca ativa nas escolas, nas casas, procurando os pais, todos os dias, finais de semana, mantendo inclusive parques abertos para vacinação, para que a gente alcance essas 220 mil crianças entre 5 e 11 anos que ainda precisam ser vacinadas. É por isso que eu falei que a escola ainda devia manter máscara, né? É meu ponto de vista, até vacinar a molecada toda aí, a maior parte, muita gente não foi vacinar, é um contingente considerável. Eu vou repetir o que eu ouvi de cientista aqui, nenhuma criança morreu por causa de vacina. Os Estados Unidos começaram a aplicar, acho que em novembro, não teve nenhuma criança que morreu por causa de vacina. Agora, muita criança morreu porque não tomou vacina e pegou Covid. Então é o recado que eu dou aqui. Nenhuma criança morreu por causa de vacina. Mas muita criança morreu porque não tomou vacina. E as pessoas que não se vacinam, Edson, o percentual reduziu ou ainda continua alto? Não, muito, muito baixo, Datena, que nós temos hoje. Bom, hein? A cidade acabou vacinando gente de fora da cidade, muita gente da região metropolitana, de outros estados, de outros municípios do estado, mas hoje o contingente de pessoas não vacinadas na cidade é muito pequeno. Felizmente, uma adesão maciça. A cidade de São Paulo, a gente até ontem teve o comparativo, eu posso até mandar para você depois, o comparativo de São Paulo com Paris, com Nova York, com Londres, com Roma, com Berlim. Nós estamos na frente de todas essas grandes capitais do mundo, em termos de adesão à vacinação e de vacinação. Então, aqui realmente foi um case mundial, é a tradição, né, do povo brasileiro, da cidade de São Paulo, a adesão à vacina e a estrutura que nós criamos na cidade, felizmente, né, com o trabalho dos nossos profissionais de saúde, toda capilarizada na cidade. Quem não vacinou, a gente ia em casa. Pessoa que ficava doente, a gente ia em casa vacinar. Quer dizer, isso foi fundamental. Abrimos parques, abrimos drive-thrus, abrimos grandes polos de vacinação. Isso foi fundamental para alcançarmos os números que nós alcançamos, Atena. Olha, como a gente sempre faz, se o secretário permitir, pelo menos 3 perguntas aí ao secretário, 3 ou 4, que normalmente são as perguntas mais interessantes. Mas antes delas, tem gente aplicando a 4ª dose, né? São Paulo pensa em aplicar a 4ª dose, tem vacina para isso, e quem vai receber a 4ª dose como prioridade? A gente já vinha aplicando a 4ª dose da Atena já há mais de 30 dias, quase 40 dias, em pessoas imunossuprimidas, e agora começamos na manhã de hoje aqui na capital a vacinar os idosos com mais de 80 anos. A gente tem vacinas nos nossos estoques, tanto nas unidades de saúde como no nosso depósito central. Então a gente antecipou no estado todo a vacinação de 80 anos da 4ª dose começa segunda, aqui na capital a gente começou hoje, Datena. E aí vai decrescendo? Da mesma forma que Sim, foi a 3ª dose? Exatamente. Nós devemos aguardar o envio agora de uma quantidade de vacinas. A gente seguramente, nós temos condição, nós temos 250 mil idosos com mais de 80 anos que devem tomar a 4ª dose. A gente seguramente, se caminhar tudo bem, na próxima semana, nós já deveremos seguramente começar a vacinar os idosos entre 70 e 80 anos. Olha, antes das perguntas do povão, o Agostinho, nós dois gostamos de meter o pau em todo mundo, né, Agostinho? Às vezes a gente mete o pau um no outro, né? Mas nós temos que tirar o chapéu pro Edson, que fez um trabalho. Nós já brigamos com o Edson aqui várias vezes. Foi uma vez só não. Mas nós temos que tirar o chapéu pro Edson, que com a equipe dele fez um trabalho excepcional. Nem parece que é dessa prefeitura. Foi um negócio assim excepcional, pelo menos do meu ponto de vista. O que é... Não tem dúvida nenhuma, a gente já falou sobre isso, e acho que é isso mesmo, né? Como a gente criticou, a gente tem, acho que responsabilidade também, obrigação de elogiar. E o secretário Edson Aparecido, diferente de muita gente, quando percebeu que havia coisa errada, mudou,
Né? Isso é nobre, né? Numa pandemia, não há uma cartilha pronta de como você faz ou deixa de fazer. Então, acho que o secretário merece esse crédito mesmo. Não é favor nenhum, né, Datena? Agora, me chamou a atenção... Desculpa, diga. Não, e é uma medalha de honra, porque a gente só mete o pau nos outros. Opa! Né? Aliás, todo mundo que a gente mete o pau merece. Que meta o pau mais ainda. Agora, a gente elogiando o Edson, eu acho que é muito legal. Eu acho que isso nunca aconteceu. Aconteceu da gente elogiar juntos. Não, rapaz, aqui. Acho que é um momento histórico. Eu acho. Nunca antes na história desse país, hein? Eu acho. Obrigado. Vamos ouvir, pô. Os caras estão deixando o saco que eu critico o aliado. Oh, você critica nós que somos aliados. Sou aliado do povo. Nós corrigimos coisas aqui, Datena, seríssimas, apontadas pelo Agostinho. Apontada em reportagens que o Agostinho fez, que nos abriu os olhos, que nos alertou, e chamamos a equipe aqui, apuramos, e a reportagem feita pelo Agostinho estava coberta de razão. E aí não tem dúvida, aí é mudar, aí é penalizar quem tem que penalizar, porque, obviamente, o interesse maior é o interesse de servir corretamente a população. Então, eu queria, inclusive, agradecer muito a você, Datena, e também ao Agostinho, que nos alertaram muitas vezes de problemas que a gente acabou solucionando em função desse alerta. Para pentelhar, que nem o Agostinho, você pode contar com ele todo dia. Um cara que anda 7 quilômetros para contar buraco, você imagina que ele gosta de ir atrás da notícia. Eu nunca vi o repórter andar 7 quilômetros e contar 702 buracos. Bom, vamos à pergunta do povão, que é mais importante que a nossa. Por gentileza, João. Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes. Só uma dúvida: se a empresa obrigar o funcionário a ir sem máscara, isso é legal ou ilegal? Alexandre, aqui da Praia Grande, um abraço. Não, Alexandre, é a prerrogativa de que, eventualmente, a pessoa, por algum motivo, né, como nós aqui mesmo dissemos, Datena, eu também tive câncer, tenho pressão alta, quer dizer, eu vou continuar usando máscara, pelo menos por um período ainda, até a gente ter uma tranquilidade absoluta. Então, se a pessoa quiser utilizar máscara, não se pode proibir do uso individual, porque aí é uma proteção do corpo, da pessoa. A pessoa não pode proibir, a empresa não pode proibir se o funcionário quiser continuar usando máscara. Mais uma. Bom dia, Datena. É Antônio de São Caetano do Sul. Eu trabalho como motorista de aplicativo. A Uber, ou 99, é transporte público. Tem que usar máscara? Está liberado ou não? Não, tem que usar sim. A gente tem uma preocupação com o táxi, com o transporte de aplicativo, porque vocês transportam muitas pessoas durante o dia e numa proximidade muito grande. Então, para a sua proteção, para a proteção do motorista, né, do profissional e também da pessoa transportada, né, do usuário, nós mantivemos, no caso da capital, táxi, transporte de aplicativo, nós consideramos importante ainda manter o uso da máscara. Você sabe se no estado é o mesmo procedimento ou não, Edson? Eu não perguntei ao Dora. Então, ontem, porque o decreto do governador coloca em transporte coletivo. Nós aqui, o decreto do prefeito Ricardo Nunes, nós colocamos transporte público. Nós achamos que isso seria mais abrangente, ficaria também, de alguma maneira, mais claro, né? Que aí é o trem, é o metrô, é o ônibus, é o táxi, é o transporte de aplicativo, né? Aqui a gente fez essa pequena diferenciação, por isso que nós estamos mantendo no táxi e no transporte por aplicativo. Vamos à última pergunta ao nosso Edson. Bom dia, Datena. Bom dia, senhor Edson. Eu gostaria de saber como que vai ficar a vacinação para os maiores de 80. Minha mãe vive em estado vegetativo na cama, tem 86 anos e a aplicação pelas UBSs, eles vêm até a nossa residência, mas eles demoram muito. Eu gostaria de saber se para essa categoria, se vai ter, assim, alguma data específica, um calendário específico para vacinação deles. Sara Regina, Vila Romero, São Paulo.
Podia pegar o Não endereço sabe. dela aí e já passar pro Isso, Edson o endereço dela, tá? Vamos Isso, tentar resolver isso, o problema dela que ligou, mas de todos que estão nessa situação, o Edson vai responder. Olha, Sara, normalmente a gente faz na busca ativa, nós temos o registro de todas as pessoas que estão acamadas, a gente vai também nas instituições de longa permanência, nos asilos. Normalmente a gente faz isso aos sábados, porque a gente tem um atendimento menor na UBS, permite que os nossos enfermeiros, os agentes de saúde saiam da unidade. Durante a semana, as unidades sempre estão muito carregadas, né? Estão muito lotadas, dificulta um pouco mais. Mas a gente também tem feito isso. Então, você pode ou mandar aqui para o Datena no seu endereço, a gente vai mandar o UBS imediatamente lá, ou você pode procurar o UBS do seu bairro, que o pessoal vai, sem dúvida nenhuma, o mais rapidamente, porque essas pessoas são as mais vulneráveis, né? Além da questão da idade, estão acamadas, passam por um processo de doença, de alguma enfermidade. Então, é a prioridade absoluta. Bacana. Edson, faltou alguma coisa ou tá legal? Não, está perfeito, Datena, acho que é isso. Mais uma vez agradecer a você, ao Agostinho, a oportunidade que nos dão da gente esclarecer essas questões e, se Deus quiser, continuar colecionando números positivos, proteger a população desse momento que a pandemia ela ainda está aí, decrescendo em todo o país, na cidade de São Paulo, mas todo cuidado sempre é importante e é necessário. Obrigado, secretário. Um abraço grande, um ótimo dia.